de Jesus. Em 1 Coríntios 16, 13, a palavra de Deus diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Sejam fortes, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Uma das frases que eu mais tenho ouvido nesses dias, e se nós conversarmos com qualquer pessoa, ela vai dizer: tenha fé, vai dar certo. Você ouviu isso? Vai dar certo, tenha fé. Você tenha fé que vamos vencer mais essa. São brasileiros e não desiste nunca, tenha fé. Já vimos muito isso. Mas a pergunta que eu deixo é: será que eu e você compreendermos o que de fato significa fé? O que significa fé? Porque é natural do ser humano crer em algo, é muito natural. Sabe, da própria criação, Deus criou o ser humano para ele crer em algo. Então todo mundo crê em alguma coisa. Então, o ter fé não faz a diferença. Mas em quem eu deposito a minha fé, faz toda a diferença. Você pegou isso? O ter fé apenas não faz diferença alguma, porque todos creem em alguma coisa. A questão é, em quem eu deposito a minha fé, faz toda a diferença. Mas para o cristão, quantos cristãos temos aqui? Você é cristão? Amém? Eu vou, estamos de boa, tá? Deve que você está de máscara e sentado, certo? Estamos aqui, você é cristão, ok. Então a fé deve ser o meu bem mais precioso. A fé precisa ser aquilo que eu tenho de mais precioso. Por quê? Porque a fé é aquilo que me conecta em Deus. Fé é aquilo que me faz crer no Deus Todo-Poderoso, no Deus Pai, o Todo-Poderoso, em Jesus, o seu Filho, o Cristo, o Espírito Santo do Deus vivo. E em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você quer agradar a Deus? Então você precisa ter fé em Deus. E eu quero despertar a você fé em Deus. Fé em Deus. Mas desejar algo, e até falar isso para Deus, não significa ter fé. Desejo é diferente de fé. E muita gente confunde algumas coisas. Muitas pessoas dizem, elas trocam o desejo por fé como se fossem sinônimos. Não, eu desejo que nós vamos vencer isso, é o meu desejo, é o meu anseio. E ela diz, em vez de dizer eu desejo, eu espero, ela diz, eu tenho fé. Mas expressar desejo não é fé. Fé é ação. Fé é movimento. Fé são atitudes práticas. Fé sem obras é morta. Você compreendeu isso? Pegou essa verdade? Então fé não é desejo. Fé não é pensamento positivo. Fé não é eu querer algo. Não, fé é ação. Fé é movimento. Fé sem obras, ela é morta. Fé é agir baseado na palavra de Deus. E eu vou dar algumas pequenas definições. Fé é agir baseado na palavra de Deus. Fé é sair da minha zona de conforto, de depender de mim mesmo, dos meus talentos, das minhas habilidades, daquilo que eu entendo, da minha razão, e agir em total dependência de Deus. Isso é fé. Fé é eu sair da minha zona de conforto e eu entrar na zona de conforto de Deus. Você pode dizer um aleluia por isso? Isso é fé. Mas eu estou aqui só me segurando um pouquinho porque eu sei que ele me corta. Então, eu estou tentando me capturar para o pessoal que está em casa não me perder. Mas você pegou isso? Fé é você sair da sua zona de conforto e você entrar na zona de conforto
de Deus. Uau! Isso é fé. Isso é fé. Fé não é lógica natural. Fé não é matemática. Fé não é economia, não é financeiro. Fé é se mover na lógica de Deus. Diga assim: fé é se mover na lógica de Deus. Por sua vez, fé também não é agir de forma irresponsável. Fé é ser corajoso. Fé é ser forte. Fé é ser resiliente em Deus. Fé. Amados, fé é fazer de Deus a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso caminho e o nosso destino. Isso é fé. Fé é eu pegar a sabedoria de Deus e fazer dela a minha sabedoria. Fé é eu pegar a palavra de Deus e fazer dela a minha vida. Isso é fé. Dito isso, eu quero trabalhar com você um valor muito importante. E muitas vezes o cristão, ele se perde, esse valor ele perde. E eu não vou me contradizer, mas eu vou dizer uma verdade que você precisa crer. Você precisa crer, você precisa ter fé em você mesmo, em função do seu relacionamento com Deus. Você pegou isso? Você precisa ter fé em você mesmo, em função do seu relacionamento com Deus. Porque fé não significa agir na nossa força, mas andar na força dele, que opera poderosamente em mim e através de mim. Você precisa crer nisso. Quando você diz eu creio que eu posso fazer isso, você não está dizendo isso que você está crendo na sua força. Você está dizendo eu creio que eu posso fazer em função do Deus que habita em mim. Você compreendeu o que eu estou querendo dizer? E eu e você precisamos crer nessa verdade. Porque muitas vezes nós nos achamos limitados. Muitas vezes nós nos achamos pequenos demais. Porque nós declaramos, o Senhor é a nossa força. Você declara isso? Então, se o Senhor é nossa força, por que eu e você dizemos que não podemos fazer algumas coisas? Há um contrassenso em algumas declarações que eu e você fazemos. Eu e você precisamos ter mais fé em nós, em função daquele que habita em nós, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas o Espírito de Deus habita em você. Você precisa dizer um aleluia por isso. Essa máscara prende, né? Diga assim, aleluia! Mas você precisa crer, o Espírito de Deus se move na sua vida. Amados, fé não significa andar em perfeição, carregando sobre si fardos de desempenho. Amados, fé em Deus é abraçar a obra perfeita de Jesus em nós e sermos transformados à medida que andamos com Ele. E Jesus está com você em todo o processo. Jesus está com você em todo o processo. Todo o processo, Jesus está contigo. E saiba de algo, e isso pode ser libertador para você. Mas Jesus não espera perfeição. Ele espera apenas rendição e obediência. E eu vou provar isso para você pela palavra de Deus. Jesus, ele não espera você ser perfeito para ele usar você, para você romper em fé, mover em fé poderosamente. Cara, eu até lembrei de uma música velha agora. Rompendo em fé. É Jesus. Isso eu ouvi quando era bem criancinha, essa música. Sabe, então, nós temos que entender essa verdade. Ele não espera perfeição, mas ele espera de você obediência, rendição ao querer dele. É o que ele espera de você. Amados, fé é saber que o poder de Deus opera na sua fraqueza.
Você precisa entender isso. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele opera na sua fraqueza. Mas o que não significa que você se omite, não significa que você se esconde. Significa que diz, Senhor, eu não posso, mas o Senhor através de mim eu posso. Você compreendeu a diferença? Guarde isso. Guarde isso. Jesus, ele tem fé em você. Fazer um aleluia por isso? Sabe por quê ele tem fé em você? Porque se não fosse desse jeito, ele não estaria investindo tanto em você. Mas Jesus, ele crê em você. Ele tem fé em você. Ele espera grandes coisas a seu respeito. Ele espera grandes coisas a seu respeito. Você, mas você é um improvável, como eu sou, como nós somos. Mas Deus tem grandes planos a seu respeito. Deus espera de você grandes coisas. Sabe por quê? Porque caso contrário, por que Ele daria a mim e a você o perdão dos pecados? Porque o meu nome e o seu nome estariam escritos no livro da vida. Porque eu e você podemos todos os dias andar cheio do Espírito Santo. Mas isso é a mais absoluta certeza que Deus tem grandes planos a nosso respeito. Deus está investindo na sua vida. Amém? Você que está em casa, você pode dizer um aleluia por isso? Mas então, não se enfraqueça diante das lutas, diante dos embates, diante das tribulações, diante dos momentos difíceis. Tenha fé em Deus. Não enfraqueça. Avance. Porque embate e luta, temos hoje uma grande, daqui a pouco é outra, vem em ciclos. Mas você foi chamado para vencer. Mas em todo o tempo, eu e você vencemos através da fé em Deus. Talvez você diga, pastor, mas eu não consigo. É verdade, mas em Deus você consegue. Porque nós não operamos na nossa força, nós não operamos na nossa sabedoria, nós operamos na força de Deus, na sabedoria de Deus. Por isso Ele espera de mim e de você não a perfeição, mas Ele espera de mim e de você. Tá certo. Obediência e rendição a Ele. Porque quando nós obedecemos a Ele, Ele opera. Você compreendeu essa verdade? E você precisamos entender isso. Mas aí você vamos passar por situações que nunca passamos antes. Estamos passando. E o que Ele espera de mim e de você? Fé. Tenha fé. Vou ler o texto. Põe o texto lá de novo, Google. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Quantos estão dispostos a fazer isso? Amados, é cumprir esse texto. E eu quero usar um texto com você. Em Lucas, capítulo de número 10. Por isso é importante, você que está assistindo em casa, pegue sua Bíblia. Eu vou ler um texto um pouco mais longo. Para que eu quero provar, pela palavra de Deus, que Deus ele não procura pessoas perfeitas, mas por pessoas que fazem de Deus a sua perfeição. Pessoas que se movem em fé em Deus. Você está comigo? Porque às vezes nós carregamos alguns estigmas, sabe, alguns sofismas que é como se fossem camisa de força. E eu quero arrancar essas camisas de força da sua vida nessa noite. Lucas 10, de 1 a 11, o texto aqui, Jesus ele está enviando os seus discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão,
Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que lhes for posto diante de vocês. Cure os doentes que ali houverem e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Versículo 16. Aquele que dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Jesus está dizendo aos discípulos, vocês estão agindo debaixo da minha autoridade. Vocês são meus representantes. Versículo 17. Os discípulos voltando da missão missionária. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia. Vamos abrir um pouquinho esse texto. Jesus, nós temos que entender aqui que Jesus ele está no começo do seu ministério. Nós estamos aqui em Lucas 10, ou seja, Lucas é o livro, é o evangelho, que ele está na ordem mais próxima à ordem cronológica dos fatos. Certo? Está no início do seu ministério, ele pega 72 de um grupo de discípulos e manda a maior cruzada missionária da história até então. Não havia cruzada missionária maior. E pegou 72 e vocês vão fazer a maior cruzada missionária até agora. Vocês serão os primeiros missionários. Ele envia 2 em 2. E Jesus diz, eu não vou. Ele envia os caras sozinhos. Vão e façam isso. Jesus lhes dá instruções claras do que eles devem fazer quando chegarem nas casas, como eles deveriam se portar. Todos os detalhes Jesus dá a eles como proceder. Algo novo, inédito. Eles nunca fizeram isso. Não era do feitio deles. Não era da cultura deles. Agir desse jeito. Eles não tinham experiência em fazer isso. Eles nunca fizeram isso. Era algo inédito, novo. Jesus lhes confere a autoridade de agir no nome dele. Jesus dá autoridade. Eles estavam representando Jesus. E qual foi o resultado da evangelização? Qual foi o resultado? Foi um sucesso. Foi um sucesso? Foi. Jesus foi anunciado, os discípulos voltaram alegres, confiantes, dizendo, uau, yes! E eu quero trazer 3 perguntas para a nossa reflexão. 3 perguntas. A primeira delas, vamos prestar atenção no desafio desses discípulos. Os discípulos precisavam entrar de casa em casa, em lugares que eles nunca foram, não conheciam ninguém. Eles foram para lugares onde Jesus iria em dias seguintes. Eles foram evangelizar de casa em casa. E eles disseram o seguinte, eles iam anunciar a paz. E eles tinham que crer, eu carrego a paz. Se o lugar que eles entrassem havia o filho da paz, a paz dele permanecia naquele lugar, caso contrário, ela não permanecia. E eles deveriam, de uma forma muito simples, curar os enfermos e expulsar os demônios daquela localidade. Coisa assim, bacana. E anunciar que o reino de Deus havia chegado. E se por um acaso aquelas cidades não recebessem, eles deveriam trazer juízo sobre aquela cidade. Uau! Pergunta agora, essa foi uma tarefa simples? Não.
Era uma tarefa natural? Sim ou não? Não. Não. Era confortável para eles? Absolutamente não. Nem um pouco. Mas exigiria deles empenho, coragem e ousadia. Às vezes a gente se vê como esses discípulos aqui, né? Ok, entendemos o que Jesus mandou o povo fazer. Agora, eu quero estudar algo com você. Quem eram esses 72 discípulos? Quem eles eram? Que Jesus confiou tamanha responsabilidade. Mas a responsa que estava sobre esses caras era grande. Sabe, o tamanho do projeto. Quem eram esses homens? E você vai perceber que... E eu vou dizer algo para você assim, de todo o meu coração. Eu vou dizer antes de dizer os pontos. Nós somos mais crentes do que eles. Sabe por quê? Em primeiro lugar, eles eram pessoas simples e comuns, como eu e você. Quem eram os discípulos de Jesus? Pescadores, pessoas simples. Pessoas simples e comuns. É o que seguiam Jesus. A aristocracia não seguia Jesus. Os letrados não seguiam Jesus. As pessoas simples seguiam Jesus. Pessoas que não tinham formação teológica. Pessoas simples eram esses discípulos. Depois, eram pessoas recém-convertidas. Eram pessoas recém-convertidas. Amado, o ministério de Jesus, assim, talvez assim, estourando, tivesse talvez 2 anos. Ou seja, essas pessoas estavam seguindo Jesus talvez 6 meses, talvez alguns 1 ano, talvez alguns 2, tudo recém-convertido. Mas se nós tirar, eu conhecendo alguns aqui, eu conheço, amado, a nossa média aqui de crente, amado, é 10 para cima. Né? Então, ou seja, amado, esse aqui era recém-convertido, eles estavam seguindo Jesus há pouco tempo. Quem eram esses caras? Pessoas sem experiência em fazer o que eles foram enviados para fazer. Eles iriam aprender fazendo. Amado, no reino de Deus, você aprende fazendo. Amado, eles não tinham expulso nenhum demônio ali, não tinham curado nenhum enfermo. Eles tinham visto talvez Jesus. Agora vão e façam. Pai, mas eu nunca fiz. Vai na paz. Senhor, mas eu vou ter o carão, imagina, será que eu não vou estar sendo politicamente incorreto, sabe, bater na casa da pessoa e dizer, paz, que esteja nessa casa, sabe, ela nem me conhece, quem sou eu, e eu vou dizer que Jesus me enviou, mas ela não vai me receber. Esse negócio colou com Jesus? Não. Eles não tinham experiência, eles não tinham formação, e agora vem o mais pancada. Mas eles eram pessoas imperfeitas. Como nós, tá? Como eu e você, como você que está me assistindo ali na sua casa. Eles eram pessoas imperfeitas. Pessoas com fraquezas, com áreas em suas vidas que precisavam de correção, transformação, com motivação e desejos a serem lapidados. Eles eram pessoas imperfeitas. Mas eles não se moveram em fé, sim ou não? Amado, Judas Iscariotes estava nesse negócio aqui, com certeza. Tiago e João, que estavam depois, se achavam, sabe, os bambambãs melhor que os seus discípulos. Pedro, que era um cara completamente, sabe, ele agia, depois pensava. Você está compreendendo que eles eram só alguns discípulos que a gente tem os nomes, que a gente sabe. Talvez Tomé, sabe, o Tomé, mas será, cara, será que vamos fazer isso mesmo? Pessoas imperfeitas, e olha que eu estou falando desses exemplos, do final lá, da vida de Jesus, do ministério dele, que quando a coisa apertou, todo mundo vazou. Deus operou através da vida desses homens? Sim ou não? Sim ou não? Então por que ele não pode operar através da sua vida? Por isso eu estou dizendo para você, tenha
fé. Tenha fé. A terceira pergunta: como pessoas simples, recém-convertidas, sem experiência, alcançaram resultados tão extraordinários? E eu quero que você se encaixe nessa descrição, que é quem eu e você somos. Eles tiveram fé naquele que os enviou, Jesus Cristo. Eles tiveram fé. Mas obedecer é se mover, é ir na direção de Deus. Mesmo que completamente fora do nosso controle e acima de nossa capacidade natural. Isso é se mover em fé. Você pegou isso? Deus te fala para fazer algo e você diz: eu não sei, eu tenho medo, eu não consigo, eu nunca fiz. Mas eu digo para você, Deus mandou você fazer, você tem a convicção disso. Faça. Se mova, tenha fé. Tenha fé. Porque Ele quer operar através da sua vida. Mas lembre-se de algo. Quer ver um exemplo? Vou dar algo assim para você muito simples. Você tem palavras de Deus para a sua vida? Tem palavras? Você crê nisso que ainda não se cumpriram? Ok. O que você está fazendo a respeito delas? Diga: Senhor, é tempo? Não é tempo? O que eu tenho que fazer? Como eu devo me mover? O que eu devo proceder? Talvez você precise, ali no meio da sua família, precisa se converter. Algumas pessoas com dificuldade, com problemas. Só está esperando ir alguém e pregar o evangelho para ela. Mas você precisa vencer o medo e se mover em fé. Talvez tenha uma pessoa, algo no seu trabalho, que Deus já colocou um depósito no seu coração, um projeto que você precisa fazer. E você está reticente: mas será que eu preciso, que eu não tenho? Você sabe, o lugar onde que eu estou está tão gostoso, está tão confortável. Amado, saiba, se o lugar onde você está confortável demais, significa que talvez Deus não está movendo mais na sua vida. Porque sempre o mover de Deus te leva fora da tua zona de conforto. Senhor, eu quero crescer profissionalmente. Diz: ok, filho, tu vai, faça assim. Mas é difícil. Mas eu vou ter que fazer. Mas. Mas eu tenho fé. Tem nada. Amados, fé sem ação é inócuo. Não tem sentido algum. É vazio. Mas quando você junta a fé com a ação, na direção que Deus te deu, amados, Deus é com você. E eu quero concluir. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Mas esses são dias para eu e você, para que eu e você tenhamos fé no Deus Todo-Poderoso. Fé. Você precisa ter fé. Esses são dias para você se mover em obediência a Deus, mesmo contra a lógica deste mundo. Estes são dias para empreendermos novos projetos em Deus, mesmo que o mundo diga não. Se Deus está dizendo para você: faça isso agora, não é com toda prudência, mas com toda coragem, haja, se mova, peça conselhos, avance. Amados, esses são dias para mergulhar em Deus, ser firme, ser forte, ter coragem para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Você recebe essa palavra? Mas Deus tem depositado projetos na sua vida. Você que está me assistindo, Deus tem depositado projetos na sua vida. Deus tem instigado você a romper em algumas áreas da sua vida. A romper, a avançar. Deus já tem falado com você sobre isso. O que você precisa ter é coragem e romper em fé. Dar os passos. Mas eu não vejo tudo.
Põe o pé na água ou você vai andar por cima da água, ou o mar vai se abrir. Você entende isso? Mas enquanto você ficar só do lado de cá, aliás, eu não posso ir tanto, só do lado de cá olhando, Senhor, faz alguma coisa, sabe o que ele vai dizer para você? Filho, eu já te dei a palavra, isso é suficiente para você. A ação é você que começa a fazer. Mas lembre-se de algo, a ação de Deus começa a partir do momento que eu começo a agir. Pergunto, os muros de Jericó caíram antes ou depois do povo gritar? Antes. Deus ia derrubar o muro sem o grito? Não. Fazia algum sentido gritar para o muro? Eu nunca vi nenhum muro cair à base de grito. Não fazia. Mas se Deus mandou, você põe o pé. E quando você faz aquilo que Deus pediu para você fazer, amados, o muro cai. O muro cai. Mas você tem que ousar fazer aquilo que Deus quer que você faça. Avançar. Sem inteirar. É como, por exemplo, você pega um jovem que talvez tenha uma palavra de ir para o campo missionário. Não, Deus me chamou desde a minha adolescência que eu vou para a China. Aleluia, glória a Deus, que até arrepiar. Uma rajada de língua estranha, dá uma sapateada, aleluia. Isso não muda nada. Sabe quando começa a fazer algum sentido isso? Quando aquela palavra, daqui a pouco Deus começa a dizer, olha o tempo. E aí começa, vai estudar, vai fazer o ensino médio, às vezes entra na faculdade, e daqui a pouco aquele desejo, aquela palavra vem como um negócio forte dentro dele. Meu chamado. Diz, Senhor, e a faculdade? O Senhor diz, não, caminha com as duas coisas, vai aprender chinês, vai aprender a cultura, comece a se mover, comece a se mover, comece a se mover, e a partir do momento que você começa a se mover rumo ao propósito, eu e você percebemos que Deus, Ele age. Mas muitas pessoas hoje têm perdido o campo missionário, principalmente jovens, porque não tem formação adequada, formação acadêmica. Países fechados hoje, se você entra como missionário, você não entra. Mas se você entra como médico, como fisioterapeuta, se você entra como engenheiro, ou outras funções que aquela nação precisa, as portas estão escancaradas. Hoje, uma das maiores ações missionárias ao redor do mundo, hoje, é missões empresariais. Empresas missionárias, empresas que produzem antena, que produzem carro, que produzem serviços e mercadorias. Elas estão entrando em lugares, em países fechados, pregando o Evangelho. Esse é o propósito. Pessoas que se prepararam, que romperam padrões. Mas aí você temos que entender e agir da promessa de Deus em fé, mas de forma coerente. Não na experiência dos outros, nem aquilo que você acha. Por isso, quando Deus coloca uma palavra para você, você precisa gastar tempo com ela. Gastar tempo em Deus. E dizer, Senhor, como é que eu faço? Qual é o desenho? Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E você vai avançando, amados. Dia após dia. Ah, Deus me deu uma palavra que eu vou fazer assim. Cara, então aprenda esse negócio. Caminhe, avance.